Voltamos. A professora Fátima aí começando a aula de rotinas organizacionais, né? Nossa disciplina de rotinas organizacionais. Hoje nós vamos falar sobre o tema de aula organizações, né? Já pegamos aí o conhecimento, né, o embasamento da questão do processo de comunicação nas organizações. E agora a gente vai falar sobre organizações. Sempre, gente, vocês vão perceber que as disciplinas vão trazer assuntos, né, muito parecidos. Não são iguais, tá? Não são repetitivos de maneira alguma, tá certo? As referências às quais eu estarei passando, posso passar as referências bibliográficas para vocês, são totalmente diferentes. Mas isso vai ajudar vocês a compreenderem o assunto. Como é que funciona realmente o ambiente de trabalho? Como é realmente que vocês irão se comportar dentro deste ambiente de trabalho como técnicos em recursos humanos. Tá bom? Então vamos lá. Bom, nessa aula nós vamos descrever conceito de organização e sua função administrativa e vamos explicar como a monitoração é feita nos vários níveis organizacionais. Né? Teremos também resolução de questões, assim como tivemos na disciplina passada, tá? Tiveram aí um intervalozinho de 15 minutos, né? Deu tempo de tomar um cafezinho, deu tempo de lanchar, né? Beber uma água, né? Então vamos lá continuar até às 10 horas, né, Maioli? Então, tá, até às 10 horas a gente vai estar aqui. Vocês estarão com a professora Iuna, tá? Bom, organizações. Organizações, empresas, né? Organizações, corporações, certo? Quando pensamos em organizações de qualquer tipo, parece difícil, né, conceber atividades que não estejam vinculadas a esta forma de construir relações sociais e de produção. Construir relações interpessoais. As organizações estão presentes em diferentes setores vitais e fazem parte das mais diversas atividades do nosso dia a dia, uma vez que afetam fortemente cada aspecto da existência humana: nascimento, crescimento, desenvolvimento, educação, trabalho, relacionamento social, saúde e até mesmo a morte, tá? Bom, pode-se afirmar que o homem moderno, né, é o homem dentro de organizações, que a vida contemporânea é dominada por organizações grandes, complexas, formais, né, e que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações. As nossas vidas, portanto, são construídas em contextos organizacionais. E somos influenciados, sim, constantemente pelas organizações e pelas relações que se estabelecem entre elas. As organizações são importantes, segundo Simon, né? Primeiro porque nós somos moldados. Né? Nós somos moldados por essas organizações em que atuamos como profissionais, criando qualidades e hábitos pessoais. E segundo, porque elas proporcionam os meios para exercer autoridade e influenciar os demais. Tá? Souza reforça que essa percepção da importância das organizações na vida das pessoas ao afirmar que vivemos, olha só, em uma sociedade organizacional. As organizações estão em toda parte. Nós suprimos nossas necessidades por meio das organizações. Como assim? Trabalhando. Né? Nós suprimos nossas necessidades trabalhando. Trabalhamos, divertimos-nos, relacionamos-nos, agimos politicamente, reivindicamos, enfim, atuamos em organizações. Somos parte delas e elas são parte de nós. Portanto, vivemos e agimos sobre condições organizacionais. Qual é a primeira organização da vida da gente? Alguém sabe me responder? Qual a primeira organização da nossa vida? Hein, pessoal? É a organização familiar. É o ambiente familiar. Né? Lá é a base da nossa conduta. Não é verdade?
Essas condições organizacionais dividem-se em sociais, políticas, cognitivas, culturais e ambientais, conforme explica Souza. As organizações existem e se desenvolvem sob determinadas condições, mais especificamente sob condições sociais, políticas, cognitivas, culturais e ambientais. Por isso, elas mesmas são estruturas contingentes e contextuais. Isso implica que elas não são plenamente moldáveis, planejáveis, controláveis e racionais, como frequentemente pensamos, né? Ou desejamos e como normalmente pressupõe as políticas e ações tecnocráticas. Assim, as organizações apresentam determinadas condições que limitam a racionalidade, a previsibilidade, o planejamento e o controle delas e dos seus resultados, certo? Bom, nesse quadro, observem que aqui são condições organizacionais e os seus significados, tá? Dentro das condições organizacionais, a primeira é a condição social. E qual é o significado dessa condição? Né? Significado do grupo, da coletividade, para os direcionamentos individuais e coletivos. Como a estrutura e as relações sociais afetam comportamentos individuais e coletivos e como a ação social, a ação do indivíduo nos grupos de que participa, afeta ou produz a realidade em que vivemos, inclusive na organização. Tá? Outra condição organizacional é a condição política. E qual é o significado da condição política? A atividade política é concebida simplesmente como o processo de mobilizar o poder com vistas à dominação e à imposição de interesse, valores ou ideais individuais, grupais ou classistas, né? As organizações orientam-se por uma racionalidade política, que é a racionalidade das disputas, das negociações, das convenções, dos acordos, né, das coalizões ou das concentrações. Outra condição organizacional é a condição cognitiva, cultural e ambiental. Na cognitiva, são modelos mentais, né, que as pessoas exibem, seus esquemas interpretativos, a forma como pensam e o significado que atribuem. Dentro das organizações, constroem-se cognições e elaboram-se os sentidos que seus membros atribuem ao mundo em que vivem, às coisas à sua volta, aos fatos que ocorrem ao seu redor, né, às outras pessoas ou organizações e ao ambiente que os cerca. Certo? Condição cultural. A cultura é definida como significados compartilhados, né? Rede de significações, tudo aquilo que tomamos por certo. A cultura é altamente influente sobre as ações dos indivíduos nos grupos sociais dos quais participam. Ou seja, a ação social é culturalmente condicionada, né? E a condição organizacional ambiental, que as organizações operam sob fortes restrições externas, né, de recursos, valores, normas, regras e identidades, e que não podem sobreviver e crescer em longo prazo se não obtiverem uma validação externa, uma aceitação, né, se não alcançarem efetividade ou legitimidade organizacional. As organizações não têm total autonomia sobre suas estruturas e ações, e que muitas exibem determinadas estruturas e condutas, mais para estarem em conformidade com essas restrições externas do que pela consistência técnica que elas apresentam, tá? Bom, por possuírem dimensões concretas e abstratas, ou tangíveis e intangíveis, as organizações podem significar muitas coisas ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva de análise. O quadro 2 apresenta algumas definições de organização que refletem diferentes perspectivas teóricas e que foram encontradas na literatura referente ao assunto. E que é importante vocês saberem dessas definições, né? Definições de organização.
Organização quer dizer ferramenta ou instrumento, de acordo com Morgan, em 1996. Né? Quer dizer também duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico, né? Ou um conjunto de objetivos. As organizações são identificadas como possuindo 4 elementos principais: pessoas, divisão de trabalho, limite de atuação e objetivos. Né? A organização também pode ser uma ferramenta que as pessoas usam para coordenar suas ações e obter alguma coisa que desejam ou valorizam. As organizações de qualquer tipo, grandes ou pequenas, públicas ou privadas, possuem algumas características em comum. São entidades sociais, são orientadas por metas, são projetadas como sistemas de atividade deliberadamente, né? Estruturadas e coordenadas, são ligadas ao ambiente externo. Organizações é muito mais do que somente organograma e um conjunto de cargos gerenciais e pode ser pensada como uma casa a ser habitada por seres humanos, os mais diferentes, certo? Ou um complexo sistema de comunicação e inter-relação existente num agrupamento humano. A organização pode ser considerada, portanto, como um sistema de papéis que proporciona aos membros deste sistema tomar decisões. Uma organização é um sistema de atividade pessoal ou força conscientemente coordenada. Uma organização é um grupo humano composto por especialistas que trabalham em conjunto em uma atividade comum. Organização é um subsistema estrutural e material, um subsistema simbólico, tá? E a definição de organização está condicionada primeiramente à existência de uma meta específica e que diferencia esse sistema de outros sistemas sociais, né? Entretanto, para ser definida como sistema social, uma organização deve possuir uma estrutura descritível em 2 dimensões, né? Cultural e institucional, como o padrão de valores do sistema e os papéis dos grupos e indivíduos no funcionamento da organização. Aqui outra definição, né? Conjunto de relações de ordem estrutural, consiste num sistema por meio do qual os desempenhos pessoais são operacionalizados e coordenados, tá? É uma estrutura social racionalmente organizada, também definida como organização formal ou burocrática. São construtos sociais em que são importantes instalações físicas, né? As relações interpessoais, natureza humana e relações externas. O autor ressalta a importância da cultura na organização, que caracteriza como organismo vivo, contextualizado, sistêmico, complexo e como seres que aprendem, tá? Então, diante disso, vocês observem, né, que vários autores, durante todo esse tempo, têm várias definições de organizações. O que a gente sabe que organizações é um grupo formado por um grupo de pessoas, é um sistema formado por um grupo de pessoas, né, seres humanos totalmente diferentes. Então, a gente lembra o quê? Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de pensar, mas estão ali dentro daquele conjunto para se chegar a um objetivo. Não é verdade? Fazer crescer a organização, né? E que todos têm que trabalhar coletivamente. Todos têm que trabalhar com esse objetivo em comum e não individual. Não é verdade? E fazer crescer esse grupo, esse conjunto de pessoas. Fazer crescer essa organização. Certo? E sempre procurando o quê? Uma melhoria contínua na atividade, né? Onde essas atividades elas são coordenadas, certo? O quadro 3 aponta para a complexidade das organizações ao mostrar a diversidade de suas características, podendo esta lista ser ampliada de acordo com o tipo de organização em estudo, né? A complexidade das organizações está relacionada ao grau de divisão de trabalho. Olha aí. Adotado internamente e, por consequência, a estrutura utilizada para atender uma menor ou maior divisão de trabalho. Por exemplo,
Grandes empresas que apresentam diversidade de produção, que produzem em grandes volumes e atendem tanto o mercado interno quanto o mercado externo, são consideradas organizações complexas. Tais organizações necessitam de uma estrutura interna dinâmica e hierárquica. Tá? E olha só o que caracteriza uma organização. Para vocês, o que é que caracteriza? Né? Eu vou desafiar vocês, na próxima aula eu vou sortear um nome e pedir para você o que é uma organização. Então, vocês vão ter tempo suficiente durante a semana, final de semana, e quando a gente se encontrar nessa próxima aula dessa disciplina, né, aí eu vou sortear, já fiquem sabendo, vou ver aí, né, vou escolher, Paloma, para você o que é organização. Não responda agora, Paloma. Né? Só estou dando um exemplo. Então, eu vou escolher alguém para responder aí o que é realmente a organização. Tá? E o que é que caracteriza a organização? A adoção de tecnologias, inovações e fluxos de informação. Lógico, a gente tem que adotar a tecnologia. A gente vive num mundo em que a tecnologia está evoluindo a cada dia. E a gente tem que evoluir também. Né? Tem que aprender. A gente tem que inovar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Certo? E aumentar o fluxo de informações que a gente recebe. Tá? Se a gente não recebe, a gente tem que ir atrás. Ok? Marca e reputação, tradição e história caracterizam a organização. Marca e reputação, isso tem a ver com a imagem. A organização, se ela tem uma imagem, uma empresa, se ela tem uma imagem, uma boa imagem, ela quer manter. Né? Um profissional, se quer ter uma boa imagem, ele tem que manter. Tá? Conflitos e disputa de poder sempre vai existir, principalmente em organizações familiares. Vocês já assistiram a aula, já viram esse assunto, organização, empresas familiares. Né? Projetos de vida e carreira profissional, utilização de recursos diversos, equipes e técnicas de trabalho, tá? Estrutura física, máquinas e processos de produção, relações com fornecedores, clientes e concorrentes, regras, normas, procedimentos e políticas. Isso vai gerir a organização. Temos que manter a organização organizada, tá? Temos que cumprir a política que é implantada, a regra, a norma, tá? Isso melhora a imagem. Pessoas e relacionamentos recíprocos, né? Caracteriza as pessoas e relacionamentos interpessoais. Isso tudo a gente lembra da comunicação. A comunicação também, o processo comunicacional também caracteriza uma boa organização, tá? Conjunto de funções e de atividades, estabelecimento de metas, coordenação e integração, interação com o ambiente externo, preocupação com o meio ambiente, tá? Segurança, bem-estar e reconhecimento pessoal, qualidade de vida e assistência social, emprego e crescimento econômico, impactos ambientais e sociais, planejamento de atividades e controle de resultados, né? Custos, preços e lucro, certo? Organizações tais como clubes, sindicatos, hospitais, partidos políticos, força policial, empresa, exército, igreja, associação, entre outros, podem ser definidas, de acordo com Blau e Scott, como unidades sociais estabelecidas com o propósito explícito de chegar a certas finalidades. Sustentam estes autores que existem diferenças entre organizações sociais, família ou grupos de amigos, organizações formais, que são organizações de produção ou de serviço, e organizações informais, que são relações sociais informais dentro das organizações formais. Tá? O conceito de organização social, segundo Blau e Scott, refere-se às maneiras nos quais a conduta humana se organiza socialmente, isto é, as regularidades observadas no comportamento das pessoas, tá? Regularidades essas mais devidas às condições sociais nas quais as pessoas se encontram do que as suas características fisiológicas ou psicológicas como indivíduos, tá?
E possuem duas dimensões. As organizações sociais possuem duas dimensões. A primeira dimensão são as redes das relações sociais, que é a estrutura social. Tá? E a segunda dimensão, as orientações compartilhadas, ou seja, a cultura. Né? A cultura é compartilhada dentro do ambiente organizacional. Né? Então, a minha cultura é diferente da cultura de todos os outros. A cultura de vocês é diferenciada também. Certo? Então, isso é compartilhado dentro do ambiente organizacional. Tá? Uma rede de relações sociais transforma um agregado de indivíduos em um grupo, ou um agregado de grupos em uma estrutura social mais ampla. E o grupo é mais do que a soma dos indivíduos que o compõem. Organizações formais e organizações informais. As formais são criadas deliberadamente para cumprir determinado objetivo mediante a coordenação de esforços coletivos. Isso significa que elas não surgem espontaneamente, mas, como observam Blow e Scott, foram formalmente estabelecidas com o propósito explícito de conseguir certas finalidades. Organizações informais, dentro de toda organização formal, aparecem organizações informais. Os grupos constituintes da organização, como todos os grupos, desenvolvem seus próprios hábitos, valores, normas e relações sociais, conforme seus membros vão vivendo e trabalhando juntos. Tá? E as organizações não governamentais? As ONGs são entidades que não têm fins lucrativos e realizam diversos tipos de ações solidárias para públicos específicos. Né? Essas ONGs podem atuar nas áreas de saúde, pode atuar na área da educação, da assistência social, da economia, pode atuar na área do meio ambiente, entre outras. Em âmbito local, em âmbito estadual, nacional e até internacional. A atuação da ONG acontece na esfera pública, embora não estatal. Apesar de não pertencer ao Estado, por isso o termo não estatal, né? Ela oferta serviços sociais, geralmente de caráter assistencial, que atendem a um conjunto de sociedade maior do que apenas os fundadores e ou administradores da organização. De uma forma geral, as ONGs são associações civis, né, sem fins lucrativos, de direito privado, de interesse público e que têm as seguintes características, entre outras. São Julião, bom dia. Né? São organizações sem fins lucrativos, constituídas formalmente e autonomamente, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas, tá, em proveito de populações excluídas das condições da cidadania. Organizações governamentais são as criadas pelo Estado, já é estatal. Né? São organizações estatais. São criadas pelo Estado para desenvolver algum tipo de tarefa social e que estão dirigidas pelo governo em função e financiadas através de fundos públicos. Né? Organizações públicas são organizações do governo, que são administradas pelo governo e têm como objetivo prestar serviço à comunidade, né, em geral, e são mantidas pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições. A organização pública também significa o mesmo do que a administração pública. Organização pública, a mesma coisa de administração pública.
Tá? E aqui no Brasil, ela é definida como os órgãos e demais entidades que possuem como principal objetivo de quê? Desempenhar toda a atividade administrativa do Estado. O objetivo de uma organização pública, o objetivo da administração pública, desempenhar toda a atividade administrativa do Estado. Visando sempre o bem-estar de uma sociedade, assim podemos dizer que a organização da administração pública brasileira é dividida em duas: a administração direta e a administração indireta. A administração direta ou organização direta, né, é formada por serviços que estão totalmente integrados e relacionados à presidência da República. Tá? Então, quando fala organização e administração direta, relacionada à presidência da República e também aos ministérios, governos estaduais, prefeituras, câmaras legislativas em geral. Por fim, o judiciário federal e estadual. E isso é organização direta. Gente, isso cai muito em concurso. Então, vocês, futuros técnicos em recursos humanos que pensam em fazer concurso, isso cai muito em concurso. Tá? Organização ou administração indireta. Podemos dizer que ela é composta por entidades jurídicas próprias, criadas ou autorizadas por lei, que são as autarquias, a fundação pública, empresas públicas e também de sociedade de economia mista. Como exemplo, nós temos organizações militares, escolas públicas, serviços de saúde, organizações ligadas à segurança pública, etc. Organizações privadas são organizações criadas com recursos próprios dos proprietários em forma de capital social e também com recursos de terceiros, como fornecedores e credores em geral, como empréstimos e financiamentos, né? O seu resultado é distribuído aos sócios e o restante é mantido como reserva de lucros para a empresa. Organização empresarial. Em administração, entende-se por organização uma entidade social formada por duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente externo, visando o quê? Um objetivo coletivo. Envolve a divisão de tarefas e a atribuição de responsabilidade. Organização empresarial é uma entidade social, né, formada por duas ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente, né, externo, visando o quê? Um objetivo coletivo. E envolve a divisão de tarefas e a atribuição de responsabilidades. São organizações, isso a organização empresarial, são organizações que têm como finalidade o lucro da produção e ou comercialização de bens e serviços, tá? Podendo ser classificados de acordo com o seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação. De forma básica e sucinta, a organização empresarial é um composto de funções e cargos hierárquicos aos quais todos os membros da empresa estão sujeitos. Deve ser pautada pela lógica e pela racionalidade, né, garantindo que os processos de gestão ocorram com clareza e transparência, e trata-se de uma pessoa jurídica que é legalmente constituída, conhecida também como empresa, e que trabalha de forma coordenada e controlada, com tarefas, atribuições e responsabilidades muito bem definidas, sempre visando um objetivo comum. E aí a gente falou de organizações e a gente vai falar também sobre administração, né? Para entender melhor ainda conceitos, funções e práticas, né? Que vocês também é de importância para vocês a questão da administração, tá? O termo administração carrega em si a ideia de coordenação de recursos e pessoas para a realização de tarefas. Administrar é, pois, operacionalizar as atividades a fim de atingir determinado objetivo, tá?
Esse conceito remete à responsabilidade que alguém assume para a execução de algo. Para tanto, o administrador terá de cumprir planos e estabelecer metas, buscar informações sobre a realidade em que está inserido, motivar as pessoas e controlar os recursos. Administrar é uma atividade essencialmente prática, exercida no dia a dia das organizações. Vocês, como técnicos em recursos humanos, vocês irão administrar alguma atividade dentro de uma organização, tá? Ou seja, na definição de Stone Freeman, administrar é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e de usar os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos, certo? Silva, por sua vez, afirma: a administração está relacionada com o alcance pelo gestor de uma organização de objetivos por meio de esforços de outras pessoas. Pode ser entendido, de acordo com Drucker, como a adaptação do indivíduo às exigências da organização ou ainda como a adaptação da organização às necessidades, aspirações e potencialidades do indivíduo. Por outro lado, gestão podem ser considerados conceitos mais abrangentes que o da administração, né? Segundo Charlotte, gestão é um conjunto de práticas e atividades fundamentais sobre certo número de princípios que visam uma finalidade. Já a definição de management é mais ampla por contemplar a inter-relação entre as práticas de gestão, processos, cargos e gerentes. E olha só esse quadro 2, pessoal. Esse quadro 4, perdão. Que esquematiza os diversos papéis desempenhados pelos administradores em uma organização, tá? Aqui são os tipos de papéis administrativos, as descrições e as atividades desempenhadas dentro de uma organização. Nós temos aqui os tipos de papéis: chefe, líder, ligação. O chefe, descrição interpessoal. Ele desempenha tarefa de rotina de natureza legal ou social, tá? Tendo uma atividade identificável como cerimoniais, status, função pública, legal e social. O líder, né, ele responde pela motivação e ativação dos subordinados, pelo suporte administrativo, pelo tratamento de pessoal, tá? Existe uma grande diferença entre chefe e líder, certo? Dentro das atividades identificáveis do líder, nós temos a interação direta com os subordinados em todas as atividades. Ele tem essa interação direta, tá? Ele tem uma comunicação direta com todos os funcionários de todos os níveis, de todos os setores. Ligação. Mantém desenvolvida a rede de contatos informantes e prevê favores e informações. Validação de correspondência e contatos externos importantes. Tipos de papel informacional: monitor, disseminador e interlocutor. Tá? O monitor ele procura e recebe ampla variedade de informação especial para desenvolver, né, um entendimento complexo da organização e do ambiente, tendo uma atividade identificável como o estabelecimento de todas as correspondências, isso monitor, e contatos relacionados com as informações básicas recebidas. O disseminador ele transmite a informação recebida aos membros da organização. Aqui é a parte de comunicação dentro da organização, tá? Transmite a informação recebida aos membros, alguns são factuais, outras exigem interpretação e consolidação. Como atividade identificável, o despacho de correspondência da organização, né, com propósitos informativos e manutenção de contato verbal com o subordinado, né? O interlocutor ele transmite para fora as informações sobre planos, políticas, ações, resultados, serve como especialista nas associações organizacionais, né? E atividade identificável, reunião de diretorias, manuseio de correspondência e contatos envolvendo troca de informações externas. Dentro dos tipos de papel decisoriais, a gente lembra de decisões, né? Temos o empreendedor.
Ele pesquisa a organização, né, e o seu ambiente para oportunidades e inicia projetos de melhoria, né? Implementa estratégia e sessão de revisão visando a melhoria. O solucionador de conflitos, ele executa as ações corretivas, né? Quando a organização enfrenta perturbação inesperada, implementação de estratégia e sessão para resolver perturbações e crises. Alocador de recursos, ele responde pela alocação dos recursos organizacionais de todos os tipos, toma e aprova todas as decisões importantes, né? Programação, requerimento de autorização e outras atividades que envolvam o orçamento e a programação de trabalho dos subordinados, né? E o negociador, que representa a organização em negociação importante, que tem atividade como a negociação, tá? Santos menciona 6 funções da organização. E quais são essas 6 funções? Nós temos a função administrativa, nós temos a função técnica, nós temos a função comercial, nós temos a função financeira e a função de segurança patrimonial e contábil, né? E temos também 5 atividades específicas da função administrativa, né? Que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? Bom, Chiavenato descreve assim a tarefa específica da administração, né? A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformar em ação organizacional por meio do planejamento, por meio da organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização. Para quê? A fim de quê? A fim de alcançar objetivos de maneira mais adequada à situação. Planejar, organizar, direcionar ou dirigir e controlar. Vocês lembram de quê? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. O ciclo PDCA, né? As funções e atividades do administrador foram propostas por Henry Fayol, né, em Administração Industrial e Geral, que é a previsão, organização, comando, coordenação e controle, né? Obra originalmente publicada em 1916. E atualmente costumam ser priorizadas as 4 funções administrativas, né, mencionadas no quadro 5, que é o planejamento, organização, direção e controle, né? No planejamento, a gente tem o estabelecimento de objetivos, né, a missão, examina as alternativas, determina as necessidades de recurso, cria estratégias para alcance dos objetivos. Depois que a gente planeja, a gente vai organizar o que a gente planejou, tá? Delinear cargos e tarefas, criar estrutura organizacional, definir posição de staff, ou seja, definir posição do pessoal, onde é que cada pessoa vai cumprir a sua função e o seu cargo, coordenar as atividades de trabalho, estabelecer políticas e procedimentos, né? Definir a alocação de recursos da organização. Depois de organizar, a gente vai dirigir isso. Como é que vai funcionar? Então, a gente vai conduzir e motivar empregados na realização das metas, estabelecer comunicação com os trabalhadores, apresentar solução e gerenciar a mudança na organização, tá? Depois disso tudo, a gente tem que manter o quê? Para sempre melhorar a nossa organização, a nossa atividade, a gente tem que controlar. E é no controle que a gente vai avaliar o desempenho dos empregados, vai estabelecer a comparação do desempenho com os padrões, tomar as medidas necessárias para a melhoria do desempenho da organização, tá? Essas funções também são conhecidas como o ciclo PDCA, que eu tenho certeza que vocês já viram em outras disciplinas. Ciclo formado com as iniciais das palavras inglesas plan, do, check e action, que é planejar, executar, verificar, agir corretivamente. Silva, por sua vez, propõe as 5 operações básicas de trabalho administrativo, conforme foram definidas por Peter, né? Que é estabelecer objetivos, organizar, comunicar e motivar, né? Medir e avaliar e desenvolver pessoas. Certo? Bom, e como é a administração pública e a administração privada? O que é? O que é que a gente precisa saber?
em relação a esses dois termos, administração pública e privada. Na prática, existem apenas dois grandes tipos de administração, a pública e a privada. Ainda que usem estratégias semelhantes, elas têm características e legislação própria. Na administração pública, é a área responsável pela gestão de empresa e instituições públicas e governamentais, tendo assim uma relação de proximidade com o Estado. O principal objetivo da administração pública é o bem comum, que é descrito na Constituição Federal, ajustando-se aos projetos e às políticas governamentais. E dessa forma, o seu orçamento e a destinação de suas verbas estão de acordo com os objetivos do Estado, passado, portanto, pela mão do administrador público. Então, aqui são alguns desafios enfrentados no campo institucional público. A gestão por resultado é um desafio, né? A necessidade de redução dos gastos públicos, a busca por políticas públicas mais efetivas, a mudança de valores que questionam a administração pública interna e externamente, e a crescente pressão de grupos empresariais e da indústria pela flexibilização e desburocratização das instituições públicas, né? Na administração privada, principais objetivos da administração privada são a rentabilidade, competitividade e integração. Competitividade não existe entre a administração pública, tá? Para promover o desenvolvimento da organização e o benefício das pessoas específicas, como os proprietários, né, ou gestores e os funcionários. Essa área não sofre interferência política, a administração privada, tá? De planos ou projetos governamentais, de modo que sua ligação com o Estado se dá através de legislação específica, diferente daquela que orienta a administração pública, né? Conceitos que são especificamente ligados à administração privada. O planejamento estratégico é um conceito especificamente ligado à administração privada. O marketing de vendas, a gestão do relacionamento com o cliente, logística e consumidor, né? E aqui nós temos as atividades, né? A administração pública é um conjunto de órgãos em que se dividem os poderes do Estado, instituídos para a consecução do objetivo do governo, que demonstra a soberania posta em ação ou que pratica os atos do governo. O que é a administração pública? É o conjunto de órgãos A, B, C ou D. Vamos lá? Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, né? Que é a administração pública. A administração pública é um conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo, tá? Tenho certeza que vocês, né, já saberiam responder isso aqui. A gente acabou de falar da administração pública, né? Pessoal, foi muito bom estar com vocês, tá? Grande abraço e até a próxima.